Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele amanheceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus disse para aqueles mestres da lei e fariseus, para aqueles religiosos que se consideravam santos, melhores do que todas as outras pessoas, ele disse: se alguém estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra na mulher surpreendida em adultério. E começou a escrever no chão. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo no chão, mas eu imagino que ele estava escrevendo no chão os pecados daquelas pessoas que estavam olhando para ele. E a consciência deles começou a acusar. Descobriram que eram pecadores, começando dos mais velhos, saíram de lá. Todo ser humano é pecador. E o pecado é uma ofensa terrível a Deus, porque Deus é santo. É uma ofensa tão terrível que precisou do próprio Deus se tornar ser humano para pagar o preço do pecado, para morrer no seu lugar, pecador, e no meu lugar, pecador. Deus se fez carne por amor a você e a mim, para morrer no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado e conseguir o perdão de Deus para nós. O sangue de Jesus, derramado até a última gota por você e por mim naquela cruz, nos limpa de todo o pecado. Nos traz perdão perante o Deus Santo, e Deus pode nos receber como seus filhos. Somos adotados por Deus como seus filhos, pelo sangue de Jesus. Então, como ninguém condenou aquela mulher, por suas consciências acusaram seu pecado, Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. Abandone sua vida de pecado. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, você tem o perdão dos seus pecados. Mas se você dá brecha ao pecado, se você mesmo perdoado por Jesus, ainda dá vazas às paixões, as paixões que estão dentro de você, de sua natureza de filho de Adão e Eva, a natureza pecadora, se você se permite pecar voluntariamente, não tem como ser perdoado por Jesus. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. Um grande teólogo diz que a santidade é a velocidade com a qual você se arrepende do seu pecado e pede perdão a Jesus. Ele já pagou o preço do seu pecado. Mas se o pecado é voluntário, se há algum pecado que você não abre mão dele, não tem como ser perdoado. Você está fazendo que Jesus seja exposto de novo naquela cruz. E ele já pagou o preço por você, não tem como pagar de novo. Abandone o seu pecado, viva em santidade para Deus. A validade do testemunho de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Os fariseus lhe disseram: você dá testemunho a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu estas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque sua hora não havia chegado. Mais uma vez Jesus lhes disse: não vou, eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas Jesus continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquele que dele ouvi. Eles não entenderam que lhe estava falando a respeito do Pai, que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que não faço de mim mesmo e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse àqueles judeus, conversando com eles, que quando eles levantassem o Filho do Homem, eles descobririam quem era ele. Descobririam, disse ele, que eu sou é o nome de Deus. Eu sou é o nome de Deus. Então Jesus declarou para eles com toda a clareza: quando vocês me crucificarem na cruz, vocês saberão que eu sou Deus. 3 dias depois de morto, ele ressuscitou para conceder vida eterna a todo aquele que nele crê como seu Salvador. Louvado seja Deus. Meu filhinho, que agora é homem, quando tinha menos de 3 anos, foi levado por minha esposa à igreja. Ela tinha se convertido recentemente e levou-o a uma igreja evangélica. Ele ficou na classe das crianças pequenininhas. Terminado a reunião, ela o pegou lá na salinha e ele estava chorando muito. Ela falou: por que você está chorando? Ele disse: a professora falou quem criou tudo, mas não falou quem criou Deus. Ela não falou quem criou Deus. E ele estava preocupado com isso. A Terezinha não sabia o que fazer, mas disse para ele: ó querido, o Papai do Céu vai te dizer quem é ele. Fique em paz. Aí foram para casa, todos foram dormir à noite. No dia seguinte, a minha esposa, a mãe do meu filho, estava na cozinha. O Mombi é o nome dele. Tinha cerca de 3 aninhos, menos de 3 aninhos. Chegou perto dela e falou: mãe, não precisa mais me dizer quem é Deus. Ele é, eu sou. Com cerca de 3 anos de idade, Deus revelou ao meu filho quem ele era. Eu sou. E ele ficou em paz. Eu sou, quer ser o Senhor da sua vida, quer te conceder vida eterna, porque te ama. Louvado seja Deus.